Olá, boa tarde. Na edição do Jornal Meio-Dia de hoje você confere. Jovens são presos após furtar carnes em supermercado de Birigui. Vigilância Sanitária fecha clínica de reabilitação irregular em Araçatuba. Corpo de influenciador Jesse Cos é velado em Santa Catarina. Falaremos também de Covid-19. Uma vacina em spray pode ser o fim da pandemia. E hoje é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, dia que o governo federal utilizou para aumentar as doenças diagnosticadas no exame. Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022. Jornal Meio-Dia está no ar. Em Birigui, 2 jovens foram presos na noite de sábado, dia 4, por tentar furtar peças de carne em um supermercado. Segundo informações, pouco depois das 9h30 da noite, eles entraram no supermercado e apresentaram atitude suspeita. Por isso, a segurança comunicou o gerente de prevenção da loja, que ficou observando os 2 jovens. Um dos rapazes foi para o açougue e foi visto colocando uma peça de picanha de mais ou menos R$100 dentro da bermuda. Ele foi abordado já no estacionamento. O outro investigado também ficou sendo observado e foi detido na saída da loja após pegar um salame avaliado em R$32 e uma peça de carne de mais ou menos R$72. Os 2 foram levados à sala do gerente e eles retiraram as mercadorias das roupas e a polícia militar foi chamada. Em depoimento, um dos rapazes pediu que a pastora da igreja que ele frequenta fosse avisada da prisão e confessou o furto, alegando que seria para se alimentar e que é usuário de drogas. O delegado informou o valor da fiança de R$ 1.212 para cada um, mas o valor não foi pago. Por isso, os 2 permanecem à disposição da Justiça. Hoje, 6 de junho, é Dia Nacional do Teste do Pezinho, o exame que é feito pelo SUS em recém-nascidos. E para marcar a data, o governo federal ampliou para 50 o número de doenças detectadas. Veja mais na matéria da TV Brasil. Esta é a Nathalie. Hoje ela tem 15 anos de idade e aos 5 foi diagnosticada com a doença do ciclo da ureia, a DCU, uma disfunção no metabolismo que causa paralisia e retardo mental. Nathalie não anda, tem problemas cerebrais e se alimenta por sonda. A mãe, Fabiana, diz que a jovem fez o exame do pezinho ao nascer, mas antes o teste só identificava 6 doenças e a DCU não estava na lista. Ela estava regredindo, ela estava ficando com sequelas e a gente não sabia o que era. Para evitar casos como o da jovem Nathalie, o governo federal vai ampliar a partir de junho de 6 para 50 os diagnósticos do teste do pezinho. O exame é responsável por identificar doenças congênitas, que, se detectadas logo no início, podem fazer a diferença no desenvolvimento da criança e ainda evitar a mortalidade infantil. O teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos a partir das primeiras 48 horas até o 5º dia de vida do bebê. No último ano, o programa de triagem testou mais de 2 milhões de bebês em cerca de 29 mil pontos de coletas espalhados pelo país. Esse teste ampliado, ele vai dar uma qualidade de vida para a família, vai dar uma qualidade de vida para as crianças. E assim, falando no Estado, no governo, vai ser um dinheiro que não vai ser gasto. No Distrito Federal, o teste já é ampliado desde 2011. Aqui são feitos cerca de 300 exames por dia. Desses, cerca de 1% apresenta alterações. Usando método de excelência e equipamentos de última geração, a criança recebe um código de barras para evitar erros no diagnóstico final. Ao descobrir isso a tempo e começar o tratamento no tempo correto, a gente evita que essa doença avance, muda o curso natural dessa patologia e a criança consegue viver bem.
Os casos da Covid-19 voltaram a subir no Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o país está com uma média móvel de mais de 30 mil novos casos por dia. Há pouco mais de um mês, essa taxa estava na faixa dos 12 mil. O virologista e coordenador da rede Corona Ômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Fernando Spilk, afirma que é o início de uma quarta onda, mas felizmente ainda não se compara ao que o Brasil já passou. O que ajuda a explicar essa piora é o relaxamento de praticamente todas as medidas preventivas. Além dos novos casos registrados, o Brasil também registrou nesse último sábado, dia 4, 25 mortes pela Covid-19. Vale ressaltar que muitas cidades já estão orientando a volta do uso de máscaras, pelo menos em locais fechados. É importante seguir com todas as medidas preventivas, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou. Após os comerciais, Vigilância fecha clínica de recuperação que funcionava de forma irregular em Araçatuba. Não sai daí que a gente volta já. Uma clínica de reabilitação estava funcionando de forma irregular na cidade de Araçatuba. A polícia recebeu uma notícia anônima informando que pacientes da clínica sofriam maus tratos. Os policiais foram até o local e verificaram que alguns documentos estavam irregulares e foi dado prazo de 72 horas para a clínica liberar todos os pacientes. Após o prazo, a polícia voltou ao local e a clínica não estava mais em funcionamento. Dias depois, outra denúncia. Foi informada à polícia que os pacientes haviam sido transferidos para outro endereço no bairro Chácaras Arco-Íris. Os policiais foram até o local, fecharam a clínica e liberaram todos os pacientes. Uns foram para outras cidades e outros ficaram sob cuidados da assistência social do município. Você vê agora mais um quadro Momento Contábil com Guto Caetano. Caetano Contabilidade. Olá, empresário. Quais são os principais erros que o empresário comete na gestão financeira? Estou com o Anderson Hernandes, um prazer. Privilégio. Então, Anderson, quais são os principais erros que o empresário hoje comete em relação à gestão financeira? Olha, Luiz, o que acontece é o seguinte. O empresário comete o primeiro erro dele quando ele não consegue controlar o que acontece na empresa dele. Muitas vezes nós nos deparamos com uma situação de um empresário que ele está passando por dificuldades financeiras. Isso é óbvio, né? Está faltando caixa, está tendo dificuldade de pagar os seus vencimentos. E o que acontece é que quando nós vamos ver, não existem os números para poder, então, analisar. Então fica muito difícil de você fazer um diagnóstico se você não fez os exames. E é o exame que vai dar as informações que você precisa. Então, do ponto de vista empresarial, é a mesma coisa. A gestão financeira, um sistema de gestão, um controle financeiro, ele vai dar ali a informação do que está acontecendo na sua empresa. Ele vai dar um raio-x do que está acontecendo. É óbvio que às vezes não fica muito claro para o empresário que não teve uma preparação para ser empresário, porque você fez algum curso para ser empresário? Não. Te exigiram alguma coisa antes de você ser empresário? Não. Não. É na prática. É na prática, né? Você vai lá, abre a empresa, CNPJ, pronto, acabou. Quantos empresários vocês abrem lá todos os meses, que aparecem no seu escritório, que não tem nenhuma preparação e tem que aprender isso na prática? É o que acontece no mercado. Então, ou seja, você precisa de fato aprender na prática. Só que se você não tem essas informações, aí fica difícil. Então a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte: precisa ter um sistema de gestão financeira. O que você tem de bom? Você pode pegar um sistema agora, você pode resgatar as informações do que aconteceu em bancos e tal, e fazer um histórico aí de uns 3 meses pelo menos, para você ter um histórico do que está acontecendo na sua empresa. E aí um profissional pode ajudar com base nessas informações. Outra coisa que você pode fazer é você fazer ali uma listagem de alguns fatores bem claros da sua empresa. Por exemplo, qual é o seu custo fixo, quanto custa a sua mão de obra fixa da sua empresa, os custos que você tem de locação, do imóvel e tudo mais. Coloca ali numa planilha direitinho e aí você vai também colocar alguns custos variáveis que você tem. A média que você tem de pagamentos que você faz de custos variáveis, pode ser energia elétrica, uma série de fatores, para você então ter ali um retrospecto do que quanto está custando manter a sua operação.
Baseado nisso e baseado na ajuda de um profissional, que um profissional contábil hoje é bem indicado, eu sei que você tem esse serviço na sua empresa, você vai ter essa ajuda aí para poder enxergar esse início do processo. Essa é a primeira dica que eu quero dar. Legal. E você, empresário, a gente sabe da dificuldade hoje de você fazer a gestão financeira ou de não entender, como o Anderson acabou falando, acabou de citar, muitas vezes a gente não compreende como fazer gestão financeira. Nesse quesito entra a importância de você ter um profissional conhecedor do assunto, um contador para te auxiliar e realmente ajudar você a implantar a gestão financeira no seu negócio, a ajudar você a entender os números, ajudar você a ter um planejamento estratégico para alcançar os seus objetivos. Seria isso, Anderson? Exatamente. O profissional contábil, ele vai te ajudar nesse ponto, por quê? Porque ele tem uma visão de números que talvez você que está dentro da sua operação, talvez você não consiga enxergar. E essa visão de números vai poder te dar ali, alguns insights interessantes. O que é importante você saber, que às vezes é muito equivocado da parte dos empreendedores, é, primeiro, não entender que o profissional contábil pode dar essa ajuda. Então, às vezes ele acha que o profissional contábil só cuida da burocracia da empresa. E isso é uma coisa que está mudando cada vez mais. Os profissionais contábeis, os empreendedores contábeis, o time de profissionais contábeis que tem nas empresas contábeis, eles estão cada vez mais se preparando para dar muito mais do que simplesmente a questão burocrática. E aí isso é uma coisa que vai fazer uma grande diferença para você. E o segundo ponto, que você tem que entender é que isso não te custa caro. Então, normalmente você tem aí uma ajuda, pode ser de repente por um programa mensal, pode ser por um valor hora, e pode dar uma diferença muito grande, entendeu? Por quê? Porque você conversar com alguém que possa ter uma visão de fora do seu negócio faz uma grande diferença. Eu quero até complementar ali, depois do controle, né? Eu quero complementar uma dica matadora para você que vai fazer a diferença no seu resultado, que é você conseguir pensar que tão importante quanto você vender é você ter lucratividade. E aí, por exemplo, nós estamos agora numa época de fim de ano, as pessoas estão muito focadas em vendas, as empresas estão querendo vender, estão querendo fazer, nós estamos agora na época de Black Friday, então o pessoal fazendo Black Friday, talvez o monte assim nesse vídeo já passou, não importa. Mas o que acontece é o seguinte, esse conceito de vender é uma coisa, por exemplo, que às vezes ela cai na nossa cabeça de uma maneira que nós achamos que nosso problema está somente na venda, quando na verdade o problema está na rentabilidade. Por isso você precisa enxergar o que acontece no seu negócio, quais são os produtos mais rentáveis, quais são os serviços que te dão melhores resultados. Se você não tiver essa visão clara, vai ser difícil de você conseguir então ter resultados como empreendedor. E é isso aí, empreendedor. Você vai conseguir isso fazendo a sua gestão financeira, tendo um profissional que possa alinhar essas informações, possa te ajudar nessa tomada de decisão. Muito bacanas as dicas que o Anderson acabou de passar. Caetano Contabilidade. Uma vacina em spray aplicada no nariz pode ser o melhor caminho para o fim da pandemia de Covid. Até agora, as vacinas salvaram e salvam milhões de vidas porque elas impedem principalmente que a doença se agrave. Mas os pesquisadores se preocupam. Segundo especialistas, é preciso criar vacinas que sejam eficazes contra todas as variantes do vírus e que a aplicação seja feita pelo nariz. Isso porque o vírus da Covid entra pelas vias respiratórias e ficam ali por um tempo, se multiplicando nas mucosas, aonde os anticorpos da vacina não chegam. Aplicando a vacina em spray, é eliminado o vírus logo de cara, na entrada dele no organismo. Isso colabora para as pessoas não serem contaminadas e também não dá tempo de transmitir o vírus. Sem circulação, a pandemia pode chegar ao fim. No próximo bloco, previsão do tempo para essa segunda-feira em Andradina e região. Voltamos já. Agora a gente vê com Raquel Moraes como fica o tempo e a temperatura para hoje aqui em Andradina e toda a região. Previsão do tempo para Andradina e toda a região. Dia de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens. Em Andradina, a mínima será de 19 graus e a máxima de 29. Em Itapura, a mínima será de 19 e a máxima de 32.
Em Tupi Paulista, a mínima será de 20 e a máxima de 30 graus. Amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo. Até lá! Você fica agora com mais um comentário de Salvador Placo Neto. Em nosso país, quando se trata de legislação ambiental, podemos sempre lembrar de um emaranhado de regulamentos em diferentes esferas, que por muitas vezes geram dúvidas e insegurança, tanto para o cidadão leigo como para operadores do direito. O produtor rural, seja ele um grande plantador, pecuarista ou um praticante da agricultura de subsistência em pequenas áreas, está sempre sujeito a infringir alguma norma ambiental, muitas vezes sem ter consciência de que o fato e o ato praticado pode levá-lo a receber uma multa, por vezes bem onerosa e de difícil defesa. Diz o advogado andradinense Tony Fonzar, que é focado em direito ambiental. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei como justificativa à prática de atos infracionais, mas justamente por esse já citado emaranhado normativo, acabam surgindo informações que não condizem com a realidade e induzem a erros que podem custar muito caro e levar inclusive a uma condenação penal. O primeiro contato do agente fiscalizador com o infrator pode ser através de advertência ou pelo auto de infração ambiental, que materializará a multa em si. Mas o que fazer quando chega o auto de infração? Em primeiro lugar, diz o advogado Tony Fonzar, deve-se ficar atento ao prazo para apresentar o recurso, pois esse começa a correr a partir do recebimento da notificação. Portanto, procure o profissional que fará a peça recursal o quanto antes. Deixar tudo para a última hora jamais será uma boa ideia. Quanto mais tempo o especialista tiver para estudar o caso e elaborar a peça de defesa, maiores as chances de sucesso. A decisão de simplesmente pagar a multa recebida e arquivar o processo, apesar de parecer uma maneira simples e rápida de resolver o problema, pode ser uma atitude temerária, já que nessa situação o processo arquivado passa a ter característica de trânsito em julgado e a repetição do ato infracional. A reincidência pelo autuado gerará uma nova multa com o valor multiplicado por 3, ou seja, o prejuízo pode ser bem maior no futuro. Se você receber um auto de infração ambiental, tome providências para se defender o quanto antes e, consequentemente, se adequar à legislação vigente. Afinal, segurança jurídica é fundamental em qualquer atividade, recomenda o advogado andradinense Tony Fonzar, que é focado em direito ambiental. Após o intervalo, detalhes do velório do influenciador Jesse Koss, que acontece hoje em Balneário Camboriú. A gente volta já. O velório do influenciador brasileiro Jesse Koss, que morreu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, estava marcado para começar no fim desta manhã em Balneário Camboriú. A cerimônia está acontecendo no Crematório Vaticano e está aberta ao público desde as 11 horas. A previsão é de que o velório aconteça até às 6 horas da tarde, quando o corpo de Jesse será cremado. O Golden Retriever, de 6 anos, que viajava com Jesse, teve seu corpo cremado no dia 26 de maio e suas cinzas serão enviadas ao Brasil.
A cremação de Churastei foi paga com recursos de uma vaquinha virtual que bateu R$120 mil em cerca de 3 horas. Segundo a família de Cos, o crematório Vaticano fará uma cerimônia restrita à família para a entrega das cinzas dos dois em data a ser definida. Apoiar estudantes na escolha do futuro profissional. Este é o principal objetivo do aplicativo Soltec, lançado pelo Ministério da Educação. Você confere agora na matéria da TV Brasil. Ao responder 72 perguntas, o estudante tem acesso a um relatório sobre seu perfil profissional. O aplicativo não utiliza, ele utiliza a internet só para fazer o download. Depois desse primeiro download, ele pode usar em qualquer ambiente sem a necessidade de internet para encontrar o seu perfil profissional e quais os cursos que são aderentes àquele perfil. O aplicativo está disponível de forma gratuita no site oficial do Governo Federal e nas lojas das plataformas de aplicativos. Com a ferramenta ainda é possível personalizar as buscas utilizando critérios como a localização em que o curso é ofertado. O Soltec disponibiliza informações sobre todos os 215 cursos de 13 eixos tecnológicos que fazem parte do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação. O Soltec faz parte da ação do governo de popularizar a educação técnico-profissional no Brasil. Hoje, segundo o Ministério da Educação, apenas 10% das matrículas no ensino médio estão vinculadas ao ensino técnico. O objetivo é triplicar esse número. Uma oportunidade para os estudantes, é um processo de implantação, né? Vocês estão acompanhando isso, as escolas estão implantando o novo ensino médio e o Ministério da Educação tem trabalhado para que esse processo seja um processo o mais tranquilo possível para vocês. E o Jornal Meio-Dia está terminando por aqui. Para sugestão de reportagem, entre em contato pelo 3702-7799. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Controle 190, o programa de Washington Luiz. Uma ótima segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser.